Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, no momento em que coisas acontecem aqui no nosso país. Eu vou falar dessas coisas, mas antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço em todos vocês que têm feito nosso portal ter um alcance cada vez maior. Hoje, quando eu fiz o nosso encontro mais cedo, éramos 448 mil pessoas. Agora já somos mais de 449 mil. Gente, é muito bacana, isso me dá assim a noção da responsabilidade de estar aqui com vocês. Eu que comecei ontem com 10 pessoas inscritas, 10 amigos, e de repente vão chegando mais pessoas, as pessoas vão se conectando, vão colocando aqui os nossos vídeos nas plataformas. Aliás, vocês estão autorizados a pegarem pedaços, a mandarem para onde vocês quiserem, colocar no seu Face, enfim. O nosso propósito aqui é fazer com que as reflexões cheguem ao máximo de pessoas. E se você está chegando agora, convido você também a se inscrever aqui no nosso portal, você é bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e envie para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que sempre meia hora antes de a gente entrar no ar, entre as 17 e 17h30, eu abro um chat para bater um papo com vocês. Então, vamos seguir em frente. Hoje, portanto, um dia de manifestações, não são manifestações ou não foram de massas, porque nós temos antídotos que são colocados contra a consciência popular de uma maneira geral. Os grandes veículos de comunicação, a imprensa, as instituições de uma maneira geral, não querem que a população seja extremamente esclarecida, seja consciente da raiz dos nossos problemas, porque uma nação consciente, ela pode ir para as ruas, ela pode cobrar das autoridades, ela pode provocar mudanças políticas e, sobretudo, mudanças econômicas. E é aí que nós entramos na raiz do problema. Porque essa grande conformação, essa grande alienação que nós temos em grandes massas de pessoas aqui no nosso país, até fora do nosso país também, ela visa anestesiar a população de uma maneira geral, justamente para que não haja uma mudança do status quo, como a gente costuma dizer em sociologia. Quando a gente analisa o que aconteceu no passado aqui no nosso país, a gente tem que ficar estimulado a continuar a estar o tempo todo lutando contra as iniquidades, as injustiças, as desumanidades e as coisas concretas, né? A fome, a miséria que a gente presencia todos os dias. Gente, eu estou lendo aqui, acabei de ler aqui a última parte desse segundo livro aqui do Laurentino, que não é historiador, ele é um jornalista, então a narrativa que ele coloca aqui, a pesquisa é espetacular falando de escravidão. E sempre que eu leio alguma coisa sobre escravidão, me vem à cabeça a imagem dos abolicionistas, que acabam não sendo muito tocados quando se fala muito em escravidão. Você analisa o problema, mas não se cuida tanto das pessoas que, assim como você que está aqui, não se conformavam. Olha como era difícil antigamente lutar contra a escravidão. Você tinha uma estrutura econômica, você tinha estrutura política, uma estrutura jurídica, uma estrutura moral que aceitava um ser humano ser escravizado por outro. Então você lutar contra isso não era uma coisa muito fácil, você era quase um terrorista, você era um conspirador por lutar por direitos humanos, direito do outro, enfim. E essa batalha, graças a essas pessoas, ela foi vencida em várias partes do mundo. Infelizmente, aqui no nosso país, a abolição da escravidão não resolveu todos os problemas. Muito pelo contrário, nós temos hoje massas de pessoas que estão numa espécie de escravidão, independente da cor da sua pele. E nós temos aqui também no nosso país pessoas como você, que não se conformam com essa situação, você não acha que isso é aceitável, esse tipo de situação que a gente está vivenciando aqui no nosso país. Gente, hoje saiu uma charge aqui na Folha de São Paulo, desse 2 de outubro, a charge de estudo. Você já viu algumas coisas dessas comentadas por vários lances, mas até congelei um pouquinho aqui para vocês verem. Um monte de cães, né, tentando agarrar um osso aqui com uma fita verde e amarela, insinuando que isso é uma coisa do governo atual, né, e uma senhora aqui no meio dessa história toda. Como é que a gente pode estar conformado com esse tipo de situação? Como é que a gente pode aceitar o tipo de iniquidades que a gente está vendo? Gente, toda hora também pintam perguntas, tentando respostas, né, buscando respostas do porquê o Bolsonaro ainda está à frente do nosso país. E sempre a gente é obrigado a lembrar dessa situação aqui. Ó. Como é que a ex-presidente Dilma caiu por conta de um troço chamado pedalada fiscal que ninguém sabe que raio é esse? Qual foi o prejuízo? Qual foi a desonestidade? Qual foi o crime que foi cometido pela ex-presidente para ela perder
a direção do nosso país. Gente, por mais que a gente não concorde com uma pessoa dentro de um modelo republicano, se ela não pratica um crime contra a nação, se ela não dolosamente faz algo, ela só pode ser substituída por um processo eleitoral. Por outro lado, nós temos um presidente que está em cima de mais de 600 mil mortos, mais de 20 milhões de contaminados e 137 pedidos de impeachment e continua a fazer todo tipo de crime contra o povo brasileiro. Qual é a explicação? A explicação é que ele está ali como um representante, como um fantoche, um boneco, uma marionete a serviço de todo o interesse econômico escravocrata que tem passado também o seu bastão de geração para geração. Assim como nós estamos aqui, de um certo modo, representando esse sentimento de inconformismo em relação às injustiças, do outro lado, quem sempre esteve na elite continua também de uma forma muito mais sofisticada, utilizando de todas as ferramentas para manter a maior parte do povo brasileiro na ignorância sem saber o que está acontecendo. Então, isso explica por que uma figura tão desumana, tão desalmada, tão ignorante, tão malévola, continua à frente do nosso país. Infelizmente, muitas pessoas acreditam ainda que o Bolsonaro representa alguma coisa de útil ou de boa. E no campo concreto, eu quero trazer para vocês aqui, depois eu quero falar uma coisa muito legal aqui, mas vamos relembrar aqui uma situação para mostrar nas mãos de quem que a gente está aqui no nosso país. E aí, vocês sabem, eu às vezes fico com muito cuidado de tentar colocar uma palavra, mas quando eu vejo as pessoas que estão sendo pagas com dinheiro do povo brasileiro, um povo tão sofrido, tão miserável, para atuar e ainda, para aprofundar ainda mais esses problemas, aí eu não tenho como aliviar. Eu tenho que classificar essas pessoas como elas são, ou seja, estelionatárias, bandidas, gangsters. E vamos ver aqui do que eu estou falando e você vai ver se eu estou exagerando ou não. Vamos ver a promessa aqui de uma dessas pessoas que é paga com o nosso dinheiro, sofrido do povo brasileiro, mas está atuando contra o povo brasileiro e mente para nós de uma forma consciente e descarada. Vamos lá. Nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. E o governo quer também simplificar a abertura de empresas, reduzir o número de funcionários públicos e digitalizar o trabalho nos órgãos públicos. Além dessas ações, a aprovação da nova Previdência foi destacada. Essa reestruturação é principalmente para ajudar os mais pobres, os mais humildes, aqueles que se encontram na base da pirâmide social do nosso país. Ivan Chá. Gente, eu pergunto para vocês, são gangsters, são criminosos ou não são? Que situação pobre, que situação de algum pobre aqui no nosso país melhorou com a reforma da Previdência? Que situação de algum cidadão brasileiro melhorou com o governo Bolsonaro no plano econômico? Nós tivemos, no período da pandemia, o surgimento de mais 46 novos bilionários aqui no nosso país. Numa economia que está pobre, que está cada vez mais deixando quem já era pobre mais pobre e quem era rico cada vez mais rico. Então, para que serve a figura do presidente da República que está sendo poupado com tantos crimes à frente do nosso país? Eu tenho advertido também que essa permanência, esse habeas corpus que ele está tendo para figurar como presidente do Brasil é temporário, porque daqui a pouco essa mesma elite escravocrata vai chamuscar, vai untar a figura presidencial e vai atear fogo nele no sentido figurado. Ele vai ser mais malhado do que Judas. E todo mundo que hoje dá apoio vai desaparecer. A gente vai ter hordas aí de órfãos. E, infelizmente, a gente não está lutando só contra essa elite escravocrata, porque tem os lacaios, tem os animadores da senzala que a gente vê nas redes sociais. São pequenos vigaristas que ascenderam algum tipo de poder, começaram a ganhar algum tipo de dinheiro aqui na internet, com propagandas, enfim, com os cursos, com um monte de pequenos estelionatos, e eles agora descobriram que tem um lixo de pessoas muito não esclarecidas politicamente, pessoas muito ignorantes, pessoas que estão eclodindo também com sentimentos piores que um ser humano pode ter, e eles estão fazendo cada vez mais a junção dessas pessoas para se financiarem, para terem também ganhos. Mas isso é contra qualquer tipo de princípio de humanidade, princípio de solidariedade, princípio de bem-querer do nosso povo. São pessoas absolutamente egoístas que estão ali nessa situação e a gente continua aqui fazendo esse contraponto e ainda bem, como eu disse a vocês, que hoje somos muito mais numerosos aqui em espaços como o nosso portal do que
em grupos que a gente viu antigamente com muito mais poder também. Bom, mas nem tudo, né, no meio dessa situação toda, pode ser resumido em uma catástrofe, como eu tenho dito para vocês. Esse bastão do abolicionismo, de pessoas que lutam contra a iniquidade, eles conseguem muitos espaços às vezes. E para nossa satisfação, hoje eu estou vendo aqui uma matéria no jornal O Globo, né? Fazendo aqui uma matéria aqui com o senador Contarato e a sua família. Para quem não conhece, está aqui a fotografia. E parabéns ao povo do Espírito Santo, né, por ter colocado em meio a tantas situações complicadas no nosso país, um país com tantas coisas que estão eclodindo, colocar um ser humano como o senador Contarato, que a gente pode ter divergências com ele no campo da política, no campo da economia, no campo do entendimento da realidade, mas nós estamos aqui com um ser humano que está num outro patamar, num patamar da civilidade, no patamar dos debates, no patamar da humanidade, da solidariedade, do respeito ao Estado que nós temos. Ele falou uma frase muito bacana na CPI, quando ele contestou aquela criatura, que eu não vou nem mencionar o nome aqui, aquele ser abjeto, quando ele disse, olha, essa frase que vocês estão utilizando, vocês usam muito o nome de Deus, o nome de Cristo, que colocam assim, Deus está acima de todos. Não, Deus está entre nós. Gente, tem uma coisa mais bacana, mais fraternal do que esse tipo de percepção que foi colocada ali. Eu não sei se eu teria a mesma tolerância, a mesma calma, a mesma serenidade que o senador teve em confrontar alguém que tivesse atacado a minha honra e a minha família. Ainda mais eu tendo humanidade. Esse rapaz aí que agrediu o senador, ele teria que se explicar ali de uma forma muito mais veemente, porque não ia ficar barato essa história, não. Bom, dito isso, então é muito bacana aqui ter o senador, inclusive lamentando que teve que expor a sua família, e eu ressalto aqui uma frase dele que eu acho muito legal. Ele falando sobre a adoção. Adotar é um ato tão sublime que eu costumo dizer que antes eu pensava que era feliz. E depois, quando os meus filhos nasceram na minha vida, na vida do meu esposo, e falo isso com orgulho, eu descobri o que é felicidade. Gente, olha que coisa bacana, uma pessoa assim com 2 filhos adotivos, enfim, por isso que ele perguntava para o outro lá, sua família é melhor do que a minha? Né? Então, são essas coisas assim que nos estimulam, e deveriam estimular todos nós, a não baixarmos a guarda jamais, gente, porque embora as iniquidades estejam acontecendo, muitas pessoas boas também eclodem no meio dessa história também para fazer o contraponto, assim como nós. As maluquices e as picaretagens e pilantragens continuam acontecendo. Está aqui a senhora Michele, que agiu ali para favorecer uma série de amiguinhos, né, e cometeu crime, porque é crime esse tipo de situação. Isso se chama advocacia administrativa. Agora, esse pessoal que eclodiu nessa história toda do bolsonarismo, eles não têm noção do que é público e do que é privado. Eles acham que o governo é o seguinte, eu ganhei o governo, então agora é meu, eu posso fazer o que eu quiser. É uma gente muito hipócrita, né? A gente vê todo tipo de distorção religiosa, moral, militar. O Bolsonaro fica batendo no peito o tempo todo falando militar. Nenhum dos filhos do Bolsonaro serviu às Forças Armadas. Nenhum serviu o quartel. Esse pessoal, esses rapazes, preferiram a vida fácil da política, como foi o Carluxo, que com 17 anos virou vereador sem saber o que era aquilo. Ficava jogando videogame ali, enquanto a outra, a esposa 02 lá do Bolsonaro, fazia lá o esquema de captação de recursos para comprar apartamentos em dinheiro vivo. Bem, outros assuntos também importantes que eu queria comentar com vocês aqui dizem respeito ao que vai acontecer com o Brasil mais à frente. O Brasil continua nessa história de ser uma nação absolutamente desprezada no governo Bolsonaro, e a previsão que vai ter agora na COP26 é que o Brasil fique absolutamente isolado. O Bolsonaro, durante o último ano, proporcionou um governo com mais de 76% de aumento das derrubadas de árvores aqui no nosso país, e muitas das coisas que a gente está vendo hoje no clima se deve muito a esse tipo de comportamento, né? É uma equação impressionante. Como é que a elite consegue nos impor um personagem que é capaz de destruir tantas coisas aqui no nosso país, né, gente? Bom, mas ainda bem que nós estamos aqui, nós vamos continuar a batalhar
enquanto nós tivermos esse nosso espaço aqui, e eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem juntos aqui, porque é isso que nos fortalece, gente. Assim como os abolicionistas no passado, eles encontravam outros que comungavam isso, comungavam das suas ideias, isso fortalecia essa caminhada deles todos. Hoje nós temos um caminho, um desafio, que tem um pouco desse espírito, né? Porque na medida que a gente não se conforma com essas iniquidades, a gente vai juntando outras pessoas que pensam como nós, independente de uma diferença política, ou aqui ou acolá, enfim. Mas nós lutamos pelos mesmos valores, nós estamos ao lado dos justos. E eu fico muito feliz de estar com você aqui no nosso portal. Mais uma vez, gente, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Até lá, tchau.